O propósito deste vídeo é tecer algumas considerações a respeito da relação entre a hipótese tratada na súmula 145 do STF, que afirma que não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação, em decorrência do que se considera nula a prisão em flagrante, com seu consequente relaxamento, e a figura do crime impossível, definida no artigo 17 do Código Penal. Essa é a hipótese que a doutrina chama de flagrante preparado, e por isso é nulo, e a razão dessa nulidade é justamente porque a situação criada pela preparação da prisão torna inatingível a consumação. Uma perfeita compreensão dessa nulidade, denominada flagrante preparado, passa necessariamente, portanto, pela análise do Instituto do Crime Impossível, inclusive para que se tenha uma compreensão adequada e se equacione aquela grande cisânia que se estabeleceu na doutrina e na jurisprudência a respeito da aplicação da súmula também nos crimes, nas hipóteses de flagrante esperado, porque há parte da doutrina e da jurisprudência que entende que só é possível a incidência da súmula quando se tratar de flagrante provocado e não quando se tratar de flagrante esperado. Então, vamos tentar abordar e compreender adequadamente, né, esse instituto, inclusive abordando essa distinção entre flagrante preparado e flagrante provocado. Tá? De início, é bom a gente lembrar que a figura do artigo 17 do Código Penal, chamado crime impossível, ou tentativa inidônea, ou segundo alguns ainda crime oco, configura caso de atipicidade do fato e não de exclusão da punibilidade, como pode parecer a uma leitura apressada e superficial do dispositivo. Para compreender adequadamente todos esses institutos, é primeiro preciso passar da análise da tentativa punível, prevista no artigo 14 do Código Penal. A tentativa punível, como se sabe, é hipótese de tipicidade por extensão, ou seja, o legislador, não necessitando ou não querendo, por razões metodológicas e de técnica legislativa, relacionar após cada tipo penal a sua forma tentada, descrevendo lá tentar matar alguém ou tentar subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, optou por instituir, para obedecer, evidentemente, o princípio da legalidade, né, e o seu decorrente princípio da tipicidade estrita, sem o qual não é possível punir uma conduta, estabeleceu, então, um tipo de extensão de caráter genérico, previsto lá na parte geral do Código Penal, como já dissemos no artigo 14, estabelecendo a punição da tentativa com uma fração da pena do crime consumado, uma fração de 1/3 a 2/3, e tipificando como tentativa, no inciso 2 do artigo 14, a hipótese em que, iniciada a execução, o crime não se consuma por circunstâncias divorciadas da vontade do agente. Só por isso, portanto, é que é possível, respeitando o princípio da legalidade, punir as formas tentadas dos crimes. Mas, lá no artigo 17, tratando do crime impossível, o legislador
instituiu um limitador ou redutor do alcance do artigo 14, inciso 2º, estabelecendo que não é punível a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. O legislador brasileiro, vê-se desta redação, acolheu a chamada teoria objetiva temperada, ou seja, não basta a intenção, a vontade do agente ao realizar a conduta para que ela seja punível. É preciso, para que o fato seja punido, ao menos como tentativa, que no caso concreto, consideradas as circunstâncias em que ele foi realizado, seja possível a consumação, ainda que esta ocasionalmente não se tenha verificado. Se num juízo a posteriori, um juízo ex post, se verifica que naquele caso concreto, já desde o início era inatingível absolutamente a consumação, não há que se falar em tentativa punível. E isso, na verdade, por falta de tipicidade, já que para que se puna a tentativa, nos moldes do artigo 14, é um pressuposto lógico que, a princípio, a consumação seja possível. Inicia-se a execução quando se desenvolvem ações, usam-se meios e alvejam-se objetos aptos a realizar o tipo penal para o qual se dirige o dolo do agente. É preciso entender que, na tentativa do artigo 14, a tentativa punível, a interferência da circunstância alheia à vontade do agente, que impede a consumação, está situada num momento logicamente posterior ao início da execução. Ainda que não cronologicamente posterior, mas logicamente posterior ao início da consumação. Então, inicialmente, a consumação é possível e, em razão da interferência contingencial dessas circunstâncias, a consumação resta obstada. Aí se verifica a tentativa punível do artigo 14, porque é a frustração do plano do autor. Já no crime impossível, verificado que desde o início o autor já não teria como atingir a consumação, nem mesmo tentativa há. Justamente porque, para haver tentativa, é necessário o início da execução. E quando se fala em início da execução, pressupõe-se que haja ao menos a criação de um risco para o bem jurídico tutelado. No crime impossível, desde logo, não há a exposição do bem jurídico tutelado pela norma e corporificado no objeto material visado pela conduta do agente, nenhum risco. O bem jurídico no crime impossível não chega a ser exposto a nenhum risco, porque desde o início a consumação era inatingível, diferente da tentativa punível. Por isso, na verdade, se trata, como bem explica o professor Miguel Reale Júnior, de verdadeiro caso de atipicidade e não de mera hipótese de exclusão de punibilidade. Muito bem.
Essa impossibilidade de consumação, tendo o nosso legislador acolhido a chamada teoria objetiva temperada, exige que seja absoluta, porque o emprego no artigo 17 do Código Penal do adjetivo absoluta por 2 vezes não deixa margem à dúvida. É preciso que o meio empregado seja absolutamente ineficaz, ou seja, completamente, integralmente, totalmente ineficaz, ou que o objeto material no qual está corporificado o bem jurídico tutelado por aquela norma penal seja absolutamente, ou seja, totalmente, completamente impróprio para receber aquela ação criminosa. Só assim se estará diante de um crime impossível. Se o meio empregado, embora inidôneo, for apenas relativamente inidôneo, ou se o objeto material for relativamente impróprio, aí haverá a tentativa punível. Assim, por exemplo, haverá crime impossível se o agente, visando matar uma pessoa, aponta em direção a esta pessoa e aciona o gatilho de um revólver danificado, cujo mecanismo é inoperante, incapaz totalmente de efetuar disparos. Haverá aí o crime impossível, porque a consumação, já de antemão, era absolutamente inatingível. Entretanto, se o dano à arma de fogo, o mecanismo da arma de fogo, só se torna inoperante já durante a execução, quando já efetuado um ou mais disparos, a execução se iniciou, apta, e embora não tenha havido a consumação, haverá tentativa punível. Um outro exemplo: se o agente, com o uso de um cheque falsificado, tenta sacar dinheiro de uma conta bancária que está zerada porque está inativa, porque o seu titular não a movimenta, haverá crime impossível. Porém, se o cheque falsificado é apresentado e a conta está zerada casualmente, só por coincidência, mas ela é normalmente movimentada pelo seu titular, haverá tentativa punível, porque nesse caso o objeto material é apenas relativamente impróprio e não absolutamente impróprio. Continuando, a figura do crime impossível, que parece ter sido adequadamente comentada agora, é o fundamento lógico jurídico da súmula 145 do STF. Porque a súmula, sem fazer qualquer distinção entre flagrante provocado ou flagrante esperado, fala em preparação do flagrante, portanto, flagrante preparado, que torna impossível a consumação. Ora, o que se deve ter em mente, então, para analisar a incidência da súmula 145, não é aquela distinção que a doutrina e a jurisprudência estabeleceram entre flagrante provocado e flagrante esperado. Aqui cabe relembrar essa diferença.
fala-se em flagrante provocado quando há a interferência da polícia ou de terceiro que leva, que induz, que estimula o agente a realizar a conduta só para colocá-lo numa situação de flagrante e poder prendê-lo. O agente, então, é levado fraudulentamente por uma vontade influenciada, uma vontade viciada, a realizar a conduta supostamente criminosa e prepara-se, então, a sua prisão. Há, nessa hipótese do flagrante provocado, a ação de um agente provocador, e por isso se chama flagrante provocado. O agente é estimulado, instigado, induzido a praticar o crime por quem prepara a sua prisão. Já no flagrante esperado, não há esta obra de agente provocador, não há estímulo externo para a conduta do agente. Ele age por vontade sua, exclusiva. Mas o seu propósito de praticar a infração penal é conhecida de antemão pela polícia ou pela vítima ou por qualquer pessoa que prepara a prisão em flagrante, toma providências para prendê-lo quando ele estiver executando a conduta criminosa. Em razão dessa distinção, que conceitualmente é correta e existe, alguns julgados e alguns autores processualistas e penalistas têm defendido que a súmula 145 só teria incidência na hipótese de flagrante provocado, porque aí há a obra de um agente provocador e a vontade do agente está viciada, está influenciada, ele foi levado à prática do crime para ser preso. Já no flagrante meramente esperado, como há apenas uma atuação passiva de espera por parte da polícia ou de terceiros para surpreender o agente sem que haja influência na sua vontade, o flagrante seria válido e não seria caso de aplicação da súmula 145. Esse entendimento, entretanto, não é o mais correto. Por quê? Porque o fundamento lógico-jurídico da súmula 145 não é a vontade do agente, a existência ou inexistência de influência na vontade do agente. O fundamento lógico-jurídico da súmula 145, como a gente acabou de ver, é que a preparação da prisão torna impossível a consumação. Ou seja, naquelas circunstâncias, as providências tomadas, via de regra pela polícia, para surpreender e prender o agente da conduta típica, torna já de antemão inatingível a consumação. E isso tanto pode ocorrer na hipótese de flagrante provocado, quanto na hipótese de flagrante esperado. Se o agente é estimulado, é provocado por terceiro, e realiza a conduta e é preso, flagrante provocado, tem que se analisar se, em razão daquelas medidas, era absolutamente impossível a consumação. Da mesma forma, quando não há a interferência de agente provocador, mas as providências tomadas pela polícia ou pela vítima, enfim, também criam um obstáculo intransponível ao momento consumativo, criam uma situação em que o agente não conseguirá consumar a infração, mesmo que não tenha havido estímulo externo, mesmo que se trate de mero flagrante esperado,
a gente estará diante de uma hipótese de crime impossível da mesma forma. E, portanto, não haveria por que deixar de aplicar a súmula 145 do Supremo Tribunal Federal. Essa distinção entre flagrante provocado e flagrante esperado, ela tem validade conceitual, acadêmica, mas ela não deve ser determinante para o reconhecimento da hipótese de flagrante preparado prevista na súmula 145 do STF. Porque, a nosso ver, tanto num caso quanto no outro, pode-se delinear uma situação de crime impossível e, portanto, inatingível à consumação. Não há crime. Não havendo crime, não é possível prisão em flagrante, já que, nos termos do artigo 302 do Código de Processo Penal, só é possível a prisão em flagrante de quem está cometendo a infração penal, acaba de cometer a infração penal, é perseguido logo após o cometimento da infração penal, ou é encontrado logo depois da infração penal na posse de objetos, papéis, instrumentos que o façam presumir ser autor da infração penal. Portanto, a existência da infração penal é, óbvio, pressuposto lógico da prisão em flagrante. Se na figura do crime impossível não há infração penal a punir, tratando-se inclusive de hipótese de atipicidade, não é possível, independente de se tratar de flagrante provocado ou de flagrante meramente esperado, haver prisão em flagrante válida.